Vamos meditar na palavra de Deus que fica em João, capítulo 21, versículo 15. Depois da refeição, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Sim, Senhor, respondeu Pedro. O Senhor sabe que eu o amo. Então alimente meus cordeiros, disse Jesus. Aqui nesse versículo, o Senhor Jesus pergunta para Pedro se ele o amava. E Pedro fala que sim, né? E em segundo lugar, Jesus pede para Pedro cuidar dos cordeiros, né? Ou seja, para Pedro cuidar das ovelhas, cuidar da igreja, né? Jesus pede para ele, né? Dar continuidade ao trabalho de Jesus. Na verdade, Jesus está pedindo isso para ele, né? Para Pedro dar continuidade, né? Só que primeiro ele pergunta para Pedro se Pedro o amava. E o Espírito Santo pergunta para mim e para você hoje, né? Você me ama? Então ele está perguntando para nós se nós o amamos, né? Eu digo que sim. Sim, o senhor sabe, né? E você ama o Senhor Jesus? Se Jesus te perguntar hoje, se ele perguntar para você, você me ama? O que você vai responder para ele? E se ele perguntar para você, então alimente meus cordeiros, o que você vai responder para ele? Né? Então, Jesus está chamando Pedro para ser pastor, né? Pastor de ovelha, né? Para cuidar, né, do rebanho, cuidar das pessoas. Então, Jesus, em primeiro lugar, ele perguntou para Pedro se Pedro o amava. E depois ele falou para Pedro cuidar, né, dos cordeiros, das ovelhas, né? Então ele chamou Pedro para ser pastor. Mas ele pode chamar eu e você para várias coisas, né? Na igreja existe várias funções, existe várias coisas para fazer, né? Porque cada um tem um chamado, cada um tem um dom, cada um tem um chamado, né? Então Jesus aqui ele chama Pedro para ser pastor, mas ele pode falar para você ser uma outra coisa aqui. Ele pode fazer uma pergunta para você de um outro dom que você possui, né? Porque Pedro, se Jesus pediu para Pedro ser o pastor de ovelha, é porque Pedro tinha esse dom, né? Então, acredito que quando se Jesus já te chamou, se ele ou for te chamar para você fazer algo pelo reino, ele vai chamar aquilo que você tem o dom, né? Ele vai te preparar para isso, ele vai te capacitar, né, para isso. Mas se ele fizer essa pergunta para você hoje, né, se ele falar acerca dos seus dons, né, e se ele perguntar, você faz tal coisa para mim? Você vai responder para o Senhor sim ou não? O que você vai responder para o Senhor? Você vai fazer de conta que não ouviu? Ou você vai pedir um tempo, vai falar, Jesus, deixa eu pensar mais um pouco, eu tenho que pensar, ver se eu tenho tempo, né? Para fazer aquilo que o Senhor está me pedindo, né? Ou senão você vai falar para Jesus, Jesus não tem capacidade, Jesus chama outro, né? Então, o que você vai falar para o Senhor? Né? Então, pense nisso, né? E uma outra coisa que Deus falou comigo, no meu coração, é que nós não podemos deixar que o nosso amor esfrie, né? E nós não podemos deixar também o primeiro amor, né? Por quê? Porque quando nós conhecemos o Senhor Jesus, né? Quando nós o aceitamos como Salvador de nossas vidas e nós começamos a servi-lo, a gente fica assim um amor, a gente quer ir em todos os cultos, a gente quer ler a Bíblia toda hora, a gente não vê a hora de ter a pregação da palavra, a gente já quer ouvir,
né? A gente tem uma sede de Jesus, né? A gente tem aquele amor por Ele, né? Aquela vontade de estar sempre na presença dEle, na presença do Pai, né? Quando a gente se converte. Mas aí vai passando o tempo, né? A gente vai se acostumando, né? Então, deixa de ser uma novidade para nós. Então, o que que acontece? Se nós não tivermos cuidado, né, de pensar assim, ai, tá muito monótono, ai, tá ficando, o culto tá ficando muito monótono, ai, a oração tá monótona, os irmãos também estão tudo chatos, ai, e não muda, né? Se nós pensarmos assim, né, o que que vai acontecer? Nós começamos a desanimar, a esfriar na fé, né? E isso vai nos desanimando, aí o que que acontece? A gente deixa de ler Bíblia, a gente deixa de louvar a Deus, deixa até de ir aos cultos, ou quando nós vamos por obrigação, né? Nós não vamos assim, com alegria, a gente vai por obrigação, né? Por religiosidade, né? Então, quando isso acontece em nossas vidas, nós ficamos automáticos, né? Tudo é automático, né? Então, a gente vai deixando o primeiro amor sem perceber. A gente vai deixando o primeiro amor ou seja, a gente não sente mais aquela é, paixão pelo Senhor, aquele amor pelo Senhor, né? A gente não sente mais aquela vontade de que chegue a hora do culto para a gente poder cultuar o Senhor, né? Atualmente, com a pandemia, tá mais culto online, né? Tem mais pela internet, então vamos colocar o culto pela internet. Então, quando a gente está no primeiro amor, não vê a hora de ter o culto lá, né? Da nossa igreja, ou a igreja que nós gostamos, né? Que a gente tem várias denominações, né? Então, o culto da igreja que você gosta, aí você fala, ai, chegou a hora do culto da igreja, eu vou lá assistir, ai, não vejo a hora de ouvir a palavra de Deus falar comigo, ai, tô tão ansioso para isso, né? Então, quando a gente está no primeiro amor, a gente não vê a hora de chegar esse momento, né? Mas quando a gente não tá, a gente fica apático, a gente fica desanimado, né? Você tem um culto, aí tem dia que a gente fala, eu acho que hoje eu vou ver. Aí assiste, aí depois passa um tempo, aí tem de novo, aí fala, acho que hoje eu não vou assistir não. Eu não vou assistir não, né? Acho que eu não vou, tô ocupado, eu tô cansado, eu tô ocupado, eu não vou assistir, né? E aí, o que que acontece? Isso vai desanimando na fé, vai desanimando, né? Então, o que que acontece? As coisas de Deus passam a ser, para nós, acaba ficando em segundo plano, né? Porque ela não chama mais a nossa atenção. Ela não chama mais. Mas por quê? É porque nós deixamos o primeiro amor, né? Nós deixamos que a nossa fé esfriasse, nós deixamos ficarmos automáticos, né? Nós deixamos de buscar ao Senhor, é, continuar buscando, né, com frequência, continuar orando com frequência, lendo a Bíblia com frequência, né? Porque nós só mantemos o primeiro amor quando nós mantemos uma disciplina, quando nós nos comprometemos com o Senhor. Quando nós oramos todos os dias, lemos a palavra todos os dias, estudamos a palavra, quando nós praticamos o bem, né? Quando a gente está ali ligada com o céu, nós não deixamos o primeiro amor. Porque a partir do momento que a gente está ali orando, meditando na palavra, Deus sempre tem algo novo para nós, todos os dias. Então, cada dia é uma palavra. Porque a palavra de Deus, ela não é monótona. A palavra de Deus não é um livro comum, né? Um livro como você lê, né? Você lê uma vez. Quando você lê de novo, você fala, mas eu já sei esse livro, eu já sei tudo o que diz nesse livro, já sei o final, né? Eu não vou ler não. Eu já sei o que vai falar, o que tá a respeito do que está falando, né? Só que a palavra de Deus é diferente, porque quando a gente lê a Bíblia, se você ler um versículo hoje, Deus vai falar com você de uma maneira hoje. Se você ler alguma coisa da Bíblia, né?
ele vai falar com você a respeito daquele versículo ou capítulo, né? Que tem gente que lê o capítulo todo, tem pessoas que lê um versículo, né? O que seja. Então, quando você lê a determinada coisa na Bíblia, você lê uma coisa um dia, Deus fala com você sobre aquele versículo naquele dia. Se você lê ele novamente no outro dia, Deus vai falar outra coisa com o mesmo versículo. Então a palavra de Deus se renova a cada dia. Né? A palavra de Deus é maravilhosa, ela sempre está se renovando. A cada dia, a cada momento, a palavra de Deus se renova. Então, é isso que nós temos que pensar. Quando a gente for ler a Bíblia, o que a gente tem que pensar? Ai, amanhã, quando eu for ler a Bíblia, Deus vai falar comigo de outra maneira, de outra forma diferente, né? Então, Deus é um Deus de renovação, Deus é um Deus que gosta de coisas novas, Deus ele gosta de nos renovar, né? Deus sempre tem algo novo para nós, né? Então, nós que deixamos que isso se torne enfadonho, mas por quê? Porque nós, é aquilo que eu tinha falado, a gente não ora, não lê a Bíblia, não estuda a palavra. Então, se a gente deixa de fazer isso, se nós fazemos isso uma vez na semana, né? Ou, sei lá, tem gente que faz a cada 15 dias, ou quando vai para a igreja, somente quando vai para a igreja, se faz isso, o que que acontece? A pessoa ela vai perdendo aquela intimidade com Deus, ela vai perdendo o contato com o Senhor. Por quê? Porque relacionamento é uma coisa diária. Relacionamento é aquela coisa de você se relacionar. Ou seja, você sempre tem que estar conversando, né? Então, com Deus, a gente sempre tem que estar conversando, a gente sempre tem que estar orando, falando com o Senhor todos os dias, né? Em comunhão com Ele. A gente tem que ler a Bíblia todos os dias, né? Para a gente não perder essa comunhão com Deus, porque senão a gente esfria na fé, a gente fica automático, a gente fica religioso, e não é isso que Deus quer de mim e de você. Ele quer que nós o amamos, né? Ele quer que nós o buscamos, né? Pelo aquilo que Ele é, né? Porque Deus é um Deus soberano, Deus é onipotente, onisciente, onipresente, Ele é um Deus poderoso, é um Deus que nos ama. Jesus nos ama, o Espírito Santo também nos ama, né? Então nós temos que retribuir esse amor ao Senhor. Então é desta maneira que nós retribuímos, né? Buscando a face do Senhor, né? Então, o versículo que nós meditamos, né, no começo, o que estava falando? Que Jesus perguntou para Pedro se Pedro o amava. E Pedro falou que sim, né? E depois Jesus falou para Pedro cuidar das ovelhas, para Pedro ser pastor, né? Então, pense sobre isso, por quê? Porque Deus, Ele me chama, Ele me chamou para uma determinada, vamos dizer, para um ministério no reino dele. Ele me chamou, né? E eu estou cumprindo esse ministério. Né? Para a honra e glória do Senhor. Quem me capacita é Ele, porque eu não tenho capacidade, eu falo que eu não tenho. Porque quem me capacita é o Espírito Santo, né? E eu me disponho a isso, né? Então hoje ele fala para você, né? Você se dispõe também para o meu reino? Você se dispõe a fazer algo para mim, para o meu reino, né? Então se Deus te chamou para para um determinado ministério no reino dele, né? Tem tantas coisas para fazer, né? Pregar, ensinar, para intercessão, né? Ser um intercessor, né? Tem tantas coisas para fazer, né? No corpo de Cristo, né? Então tem muitas funções, muitas, né? Então, se Deus te chamou, se você tem um chamado de Deus na sua vida, cumpra esse chamado, né? Não enterre o seu talento, não enterre, cumpra, cumpra, e você verá grandes coisas Deus vai realizar na sua vida, né? Porque quando nós buscamos primeiro o reino, né, as outras coisas são acrescentadas, né? Então, Deus colocou essa palavra no meu coração, né, para a gente não deixar o primeiro amor, para ficar firme ali no primeiro amor, né? Firme na caminhada, né? Porque a palavra de Deus se renova a cada dia. Deus é um dia de renovação. Deus é Deus é um Deus de renovação, né?
Então que a gente fique assim, buscando a Deus para que a chama do Espírito Santo não apague no nosso coração, né? Que a gente não deixe de sentir a presença do Senhor, a unção do Senhor. Não é emoção, não é escutar um hino, né, e sentir, ai, Deus está falando comigo e sentir emocionada ou emocionado. Não é emoção, é unção. Unção é um fogo que arde dentro de nós. Não é emoção, porque a emoção passa. Se você está escutando um louvor e você sente uma emoção, você chora ali, daqui a pouco passa, porque é uma emoção. Agora não, quando é a unção de Deus, ela permanece. Você sente ali naquele momento, você acaba o louvor, você continua sentindo aquela unção. É diferente, né? Então não busque sentir emoções. Permita sentir a unção de Deus. Peça para Deus derramar a unção dele sobre a sua cabeça. Peça para Deus derrubar a unção dele sobre a sua vida, o óleo, o azeite sobre a sua cabeça, né? Deus também fala isso para mim hoje, né? Então fique firme no Senhor, né? Pense na pergunta que foi feita, né? Se você ama o Senhor, você ama o Senhor de verdade, né? O que você está fazendo para o reino, né? O que você está fazendo por Ele, né? O que você está fazendo para Ele, né? Porque Deus é muito maravilhoso em nossas vidas. Deus é muito bom, né? Então o que daria ao Senhor por todo o bem que Ele está fazendo para mim, todo o bem que Ele faz para mim? O que eu darei para o Senhor por todas as coisas que Ele me proporciona, que Ele me dá? O que eu darei ao Senhor? O que você dará ao Senhor por tudo que Ele tem feito por você? Né? Então reflita sobre isso, né? Que eu estou refletindo também, tá? E eu vou deixar o último versículo para que você também reflita depois você pega a Bíblia, relê, né? Que é muito bom. Fique em Salmo 119, 11. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Então esconda a palavra de Deus para você não pecar contra Ele. E ama o Senhor, porque Ele te ama muito. O Pai, o Filho e o Espírito Santo me ama e te ama muito. Receba essa palavra em nome de Jesus, porque eu já recebi. Tenha um dia abençoado na presença do Pai. Amém.